Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez nós vamos falar sobre o resultado do Muscle Contest Belo Horizonte, onde o Fabrício Moreira venceu e conquistou a sua vaga para o Mr. Olympia. Também iremos falar sobre o Ers Kaletinski, que deu seu top 5 da Classic Physique nesse Mr. Olympia e tá confiante na vitória, pouco lúcido, mas confiante. E também iremos falar sobre, mais uma vez, o fisiculturismo furando a bolha e invadindo outros nichos. Mas sem muita enrolação, vamos falar sobre o top 5 do Ers Kaletinski, que ele foi num podcast e foi perguntado a respeito do seu top 5 e ele falou para ele em primeiro, né, como campeão, Sibum em segundo, Ramondino em terceiro, Wesley Vissers em quarto e Brion em quinto. Como um atleta, não dá para se esperar muito, não dá para esperar outra coisa, né, a não ser se colocar em primeiro lugar. Ele tem que confiar no próprio trabalho, né? Tem atletas que não tem problema nenhum em, de repente, ser mais realista, ser mais pé no chão, e sei lá, talvez na posição dele colocariam ele num top 2, enfim. Mas, né, é aquilo, você tem que confiar no seu trabalho. Pouco, como eu falei na introdução, pouco lúcido, mas dá para entender, né? O que eu achei mais intrigante é o Ramondino, ele colocando o Ramondino à frente do Wesley Vissers, porque como um cara que é amigo, né, digamos assim, do Wesley Vissers, a gente poderia imaginar que ele colocaria o Wesley Vissers à frente do Ramon, principalmente pelo Wesley ter vencido o Ramon e ele próprio no Arnold, Ohio. Só que eu acho que ele enxergou isso da mesma forma com que eu e diversos outras pessoas enxergam, que o Ramondino ele foi vencido fora do seu 100%, e o Ramon no seu 100% é muito difícil um cara como Wesley Vissers vencê-lo, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito da cintura, que algumas pessoas falam, poxa, mas isso lembra muito o físico da Golden Era, mas a verdade é que a Golden Era foi muito boa, apesar, né, não todos os atletas tinham cintura grossa, né, deixando isso bem claro, mas apesar da cintura grossa, e não por causa da cintura grossa, entendem? Quando a gente fala que os físicos da Golden Era eram bonitos, não era porque eles tinham cintura grossa, é porque eles tinham uma boa estrutura, eles tinham uma massa muscular equilibrada, né? E, enfim, eram físicos bonitos, mas não porque tinham uma cintura grossa, era apesar disso, né? Então, um Arnold Schwarzenegger, não que eu acho que ele tinha uma cintura de geladeira, mas como as pessoas brincam, mas se ele tivesse uma cintura menor, não seria um físico ainda mais bonito? Não concordam? Sabe, da mesma forma que o Wesley Vissers tem um físico muito legal, mas se a cintura dele fosse menor, não seria melhor? Então, essa é a diferença que algumas pessoas não entendem, mas beleza, eu acho que esse nem é o ponto principal. Pra mim, a grande questão é que ele tem uma desproporção de pernas muito nítida, principalmente nas poses de frente, em que ele não tem perna para bater de frente com o Ramon, com o Sibum. Eu acho que até o próprio Ers tem pernas melhores que o Wesley. Ele venceu muito por conta do condicionamento, da densidade, do volume, mas eu acho que quando ele enfrentando um Ramondino no seu 100%, vai ser difícil bater, sabe? Eu posso aqui me equivocar, ou na verdade, acho que nem seria questão de equívoco, mas eu posso dar uma opinião que depois lá na frente se mostre diferente, se concretize de uma outra forma. Mas eu realmente concordo nessa parte do Ramon ficando à frente do Wesley, mas não em terceiro e quarto, né? Eu acredito muito que provavelmente o Sibum deve vencer. Eu gostaria do Ramon vencendo, isso é óbvio, sou brasileiro, torço para ele vencer, mas tendo a lucidez que o Ers não teve, eu vejo que o Sibum deve ficar novamente em primeiro lugar, o Ramon deve se manter também em segundo. Aqui eu acho que por tudo que tem se formando, eu acho que o Wesley pode sim ficar na terceira posição, apesar de eu não gostar disso. Eu acho que enfim, essa questão da desproporção de pernas, e é outro ponto que o pessoal fala, poxa, mas na Golden era normal, o pessoal não tinha pernas tão fortes, porque não era tão exigido. Sim, mas entra realmente naquele ponto que eu falei, eles eram físicos bonitos, apesar de não terem pernas tão fortes quanto hoje em dia, não por causa disso, sabe?
Então, é aquilo, né? É importante ter isso em mente. Então, eu acho sim que o Wesley Vissers poderia ficar numa terceira colocação, mas eu confesso que eu preferia muito mais o Urs continuando em terceiro, ou até o Brion, por exemplo, porque são físicos mais bonitos, são físicos mais estéticos, e é o que a categoria pede, né? O que a categoria merece ter, né? Afinal, a gente já tem a Open, são físicos brutais, a gente já tem a 212, e aí a gente transformar a Classic numa categoria com os mesmos julgamentos da Open, eu acho que não faz muito sentido, né? Mas aqui é totalmente a minha opinião. Eu nem vou dar o meu top 5 agora, mas eu queria realmente só mostrar o que o Urs falou. E eu gostaria de saber do que vocês acham. Você concordam com esse top 5 do Urs? Eu acho poucas pessoas no mundo Eita, prela, rapaz, o bagulho tá difícil aqui hoje. Mas eu acho que poucas pessoas no mundo concordariam com ele, né? Mas é isso, ele falou que o top 5 dele, ele tá total no direito dele. Mas vamos para a próxima notícia. Vamos falar sobre o resultado do Muscle Contest Belo Horizonte, onde nós vimos o Fabrício Moreira vencendo. E, pessoal, eu quero mostrar aqui com vocês o scorecard aqui do Muscle Contest de Belo Horizonte. Nós tivemos grandes atletas com muito potencial competindo, o que foi um baita show. E nós temos aqui, né, o Fabrício Moreira em primeiro lugar, total de pontos aqui, né, 3, então isso mostra muito que três jurados, no caso, colocaram ele como terceiro lugar. Então foi unânime. Em segundo lugar, o Eli Fibrado na segunda colocação, né, obviamente, e com 6, no total de 6, então também foi unânime. Em terceiro lugar, Lucas Coelho com 9, então também foi unânime, todos os juízes colocaram ele em terceiro lugar. E aí, continuando as colocações, tivemos o Drey, como vocês viram, em quinto lugar tivemos o Henrique Gonçalves, que estava fazendo a sua estreia, uma ótima estreia para ele, né? Em sexto lugar tivemos o Douglas, tá aqui, né? E em sétimo, fechando ali as previsões que eu tinha feito, né? Eu previ até o top 7, eu acertei todas nas prévias, óbvio, né? Depois do show, depois que o show já tinha começado, já tinha visto as prévias. Antes seria uma mãe de Ná se eu tivesse acertado as 7 colocações, apesar de eu já ter feito alguns acertos assim. Se tivesse uma casa de aposta, uma maromba bet aí, sobre fisiculturismo, eu ia me dar bem. Algumas vezes, mas também teria perdido bastante dinheiro. Enfim, e aí o Lucas Garcia top 7. Na minha previsão, antes do show, mesmo sabendo que ele não ia chegar no 100%, algumas pessoas inclusive o criticaram a respeito disso, ele entrou no show em cima da hora, né? Ele é o show de despedida do Fernando Maradona, então ele foi mais para prestigiar o Maradona do que de fato é óbvio que que ele queria brigar pela vaga, mas ele se preparou pouquíssimo tempo. Ele estava praticamente em off-season já, e ele foi para prestigiar o Maradona, ficou em top 7, o que já é muito bom, superou caras que se prepararam para estar ali, né, há muitas semanas. Não que isso seja um demérito para os outros. Também queria, falando aqui, dar um destaque também para o Rafa Bernardes, que fez sua estreia e ficou em nono, né? Superando ali bons atletas também. Mas eu acho que foi um super show, um baita lineup, com um baita nível, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do confronto. Eu não tenho o vídeo da live, né? Mas o que eu tenho aqui agora é esse vídeo. E, rapaziada, eu achei um baita confronto de fato. Vou tirar aqui a minha câmera para vocês verem todo mundo. E é aquela lógica que eu falei. O Coelho com uma baita estética, mas poucos cortes na pernas, faltou condicionamento. Dorsal também falta. Fabrício Moreira super grande, super largo lá ele.
e venceu por esses fatores. O Eli Fibrado estava um pouco mais, tinha um gole a mais de condicionamento que ele, sim, de fato, mas o Fabrício Moreira estava muito grande também, então a vantagem do Eli Fibrado no condicionamento não foi maior que a vantagem de volume do Fabrício Moreira, né? E eu acho que ele também tinha bons cortes, né? Ele estava muito bem, chegou com uma boa dorsal, estava muito largo nas poses. Ele tava ficando muito largo, muito grande nas poses. Apesar dele ter, entre aspas, ali a menor estrutura, né? Por exemplo, vocês veem aqui, ele é super baixinho, né? Eu vou pausar o meu próprio vídeo, que bizarro. Ele é o mais baixo de todos. Então, teoricamente, ele tem uma estrutura menor. Só que olha como ele tá super largo. Até numa pose de duplo bíceps, é que ele é um cara que não é tão estético, né? E tem uma cintura um pouquinho mais grossa, mas você vê que, ó, não tá tão diferente do Eli. Ele conseguiu fazer um vácuo aqui e conseguiu ali chegar bem perto. Ficou bonito aqui nessa pose, né? Ficou bonito nessa pose, ó. Vai falar que isso aqui não é uma cintura controlada? Pô, ele foi muito bem, mandou muito bem. O baixinho se saiu super bem. Vitória muito merecida, né? Na maioria dos comentários que eu vi aqui, o pessoal reconhecendo a vitória dele, falando que foi merecido. Então isso é muito bom, mérito totalmente dele. Parabéns a ele, a toda a equipe. Parabéns ao Pacholock, né, que é o preparador dele. Então, muito legal. Algumas pessoas comentaram a respeito, poxa, o Drey poderia ter ficado em terceiro. Eu acho que a estética do Lucas Coelho acabou contando bastante a favor, mas o Drey também é um cara que tem muito potencial, que pode ali se destacar ainda muito na liga profissional, colocando um pouquinho mais de perna. Ele não saiu vitorioso, mas fechou ali um patrocínio, né, fechado com a Adaptogen. Inclusive, se você quiser garantir os melhores suplementos do mercado, garanta aí, você tá vendo aqui agora, promoção do Panic, melhor pré-treino do mercado, garante agora com esse preço super especial e também usando o meu cupom FNO. Vamos então para a última notícia. Vamos falar sobre essa contratação da Adaptogen. E, rapaziada, aqui não é nem público, tá? Eu achei interessante falar sobre isso. O Fergod, perdão que eu não tô ali nesse meio, né, dos games, mas ele é um atleta profissional, né, um pro player, na verdade, atleta, não sei se pode chamar assim, né, mas é um pro player de Counter-Strike. Quem jogou Counter-Strike aí 1.6 na Lan House vai gostar, né, eu joguei bastante, mas ele é atleta profissional, pro player de Counter-Strike, já ganhou campeonatos mundiais por aí, um atleta super renomado, fechou com a Adaptogen e vai competir no fisiculturismo. Então ele vai se preparar, deve fazer um bookzinho, né, para ganhar massa muscular, porque também convenhamos, né, shape de jogador de Counter-Strike, também para competir vai precisar de um pouquinho mais, né, Fezão, mas enfim, ele provavelmente deve fazer um bookzinho, ganhar uma massa muscular e aí então competir. Me contaram que o irmão dele já competiu no fisiculturismo, então ele tem um background aí já interessante no esporte e isso mostra mais uma vez, né, o fisiculturismo chegando a cada vez mais pessoas, né? Então aquele esporte que sempre foi marginalizado, né? Esse esporte que sempre foi muito criticado, conseguindo conquistar o seu devido espaço, né? Chegando a cada vez mais pessoas e provavelmente nós deveremos ver nos próximos meses, aí, nos próximos anos, muitos atletas de outros nichos, inclusive de esporte, sendo patrocinado por marcas de suplemento, porque as marcas estão muito fortes, tão com a bagaça, então isso deve acontecer, muito legal. Isso mostra como o esporte tem crescido, apesar de ainda existir muitas barreiras para se romper. É fato que hoje, se o fisiculturista hoje é enxergado de uma forma muito mais positiva do que antigamente, né? Mas o que vocês acharam dessas notícias que eu trouxe para vocês? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative as notificações porque isso ajuda muito e use o cupom FNO no site da Adaptogen para 15% de desconto. Valeu, até mais! Valeu, galera do WhatsApp!